não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Vamos supor que você encontre umas cartas de Shakespeare. Bom, elas talvez possam mudar a sua concepção biográfica de Shakespeare, ou a compreensão psicológica da coisa, mas não vão alterar a estrutura e a organização interna das obras. Quer dizer, a estrutura da obra literária de Shakespeare está inteira nas obras literárias de Shakespeare. Agora, nós não podemos dizer que a estrutura do pensamento de Platão está toda nos escritos de Platão. Nunca está. Quer dizer, mesmo que o filósofo tenha vamos dizer, a felicidade de completar todas as obras escritas que ele planejou, como acontece, por exemplo, no caso da Henri Bergson, Emmanuel Kant ou Mário Ferreira dos Santos, mesmo aí nunca há uma correspondência perfeita. Quer dizer, você sempre vai ter que captar algo a mais, tá certo? Além do que está nas obras. Tá certo? Então, geralmente se usa o termo filosofema para, como se constrói com esse termo exatamente como teorema, por exemplo. Né? Então, o que é o filosofema? É a estrutura inteira do argumento do filósofo. Quer esteja escrito, quer não esteja escrito. Então, a estrutura do filosofema raramente corresponde com a estrutura da obra escrita. Em alguns dos maiores casos da humanidade não corresponde. Em Platão não corresponde, em Aristóteles não corresponde, em Leibniz não corresponde. E o próprio Santo Tomás de Aquino, cujos escritos são uma das coisas mais organizadas do mundo, também fica faltando algum negócio. Né? Então, quer dizer que o modo de você estudar uma obra literária não é o mesmo modo de você estudar uma obra filosófica. Na obra filosófica você vai ter que tentar achar o filosofema que está por trás daquilo tudo. Às vezes está exposto de uma maneira mais adequada, outras de uma maneira menos adequada, mas a adequação perfeita não existe. O que você está procurando não é a obra filosófica, não é a estrutura, não é o texto filosófico, e sobretudo não é a estrutura do texto. Quer dizer, esse é um problema que na USP, por exemplo, o pessoal ficou, graças àquele método desenvolvido pelo Marcel Guerroux, né, que através do exame da estrutura dessa meditação metafísica de Descartes obteve tão bons resultados, eles acharam que aquilo podia ser aplicado a tudo e podia ser generalizado. Então a filosofia se torna o estudo da estrutura de texto. Isso é uma besteira fora do comum. Porque a estrutura de um texto filosófico é somente a estrutura daquele texto. E pode não corresponder à filosofia, sobretudo porque a filosofia é uma obra que está... A busca da filosofia é uma coisa permanente que só termina quando o sujeito morre. Por exemplo, se você estudar a estrutura de todos os textos de Schelling, você não vai compreender Schelling, porque Schelling mudou de direção 4 vezes. Ele estava indo aqui e falou, não deu certo, vamos para lá, muda de novo. Então é como se você dissesse, o conjunto não tem estrutura. Ele está buscando uma estrutura. Tá certo? E quando ele encontra no final, encontra a concepção que o satisfaz, você tem que saber agora como é que você enquadra nessa estrutura final as tentativas anteriores. A mesma coisa acontece quando é Eric Fögel, né? Que também são vários começos e recomeços. Tá certo? É claro que você sempre pode encontrar alguma ordem interna que abranja ao mesmo tempo a estrutura do pensamento do cidadão, a sua hierarquia interna, portanto, e a conexão disso com o desenvolvimento biográfico do pensamento do camarada. Você sempre pode encontrar isso, e é isso que você deve procurar. Mas isto, eu garanto, não está em nenhuma obra. Quer dizer, não houve nenhum filósofo que descrevesse a própria evolução do seu pensamento de tal modo que a forma final dela coincidisse com a forma final do seu pensamento. Isso não existe. E é isso, compreendeu a filosofia, compreendeu exatamente isso. Então isso quer dizer que se você vai estudar por autores, você vai arrumar um abacaxi absolutamente insolúvel. E você vai ficar o resto da sua vida sob esta impressão, que, por exemplo, outro dia, lendo o livro do Antônio Paim, que acabou sendo, que aliás foi editado por ex-alunos meus, o César Kim e a Adelice Godoy, editaram o livro do Antônio Paim,
Marxismo e Descendência, um livro muito interessante, ele começa dizendo que há provavelmente uma interpretação definitiva de algum filósofo, uma interpretação perfeitamente clara de algum filósofo nunca vai existir. Fala, bom, ele está sob esta impressão porque toda a mentalidade dele foi formada no estudo dos filósofos modernos. Né? E com relação a Aristóteles, não há tantas divergências assim. Eu acho que praticamente existem duas escolas de interpretação do Aristóteles, divergentes, mas ainda assim conciliáveis. O problema não é que você não chega a uma interpretação final de um filósofo. O problema é que a filosofia não termina. Não é o problema da variedade das interpretações. Agora, com relação a obras de arte literária, aí sim as interpretações são em número ilimitado. Elas coincidem estruturalmente em alguns pontos, tá certo? Mas você pode dar delas as interpretações as mais desencontradas possíveis. Agora, em esta flexibilidade que você tem na interpretação das obras, sei lá, de um Shakespeare, de um Rimbaud, de um Goethe, você não tem na filosofia realmente. Tá certo? Por exemplo, eu duvido, me dê uma interpretação ateística das obras de Santo Tomás de Aquino. Me dê uma interpretação materialista das obras de Platão. Você não consegue. Então, o problema não é a variedade de interpretações. O problema é o caráter, por assim dizer, interminado da filosofia mesma. Esse problema é invencível. Como o próprio nome diz, filosofia é o amor à sabedoria, é uma busca da sabedoria. Então, ou o sujeito encontrou definitivamente a sabedoria, se incorporou nela e virou, então, ele virou Logos encarnado, o que é impossível, ou então você sabe que aquilo não vai terminar. Não é isso? Então, quando você se aventura a estudar filosofia por autores, você sempre chega nisso. Tá certo? Também é importante saber que, por exemplo, a obra de Shakespeare, o valor da obra de Shakespeare, não depende nada do que os fulanos escreveram depois. Vamos supor que a literatura inglesa tivesse terminado em Shakespeare. Né? Shakespeare publicou seu último volume, daí veio um furacão, afundou as ilhas e acabou a Inglaterra, tá certo? Acabou a Inglaterra, acabou a Escócia, acabou a Irlanda, acabou tudo. Então não tem mais cultura ali. As obras de Shakespeare continuam valendo exatamente o que valem. No entanto, em filosofia as coisas não são assim. O pleno sentido, o pleno vigor de uma filosofia, às vezes só se revela na sua continuação. Não é isso? Existe até, vamos dizer, aquela frase brilhante do Heidegger que eu pus. Eu não sou um fã de Heidegger, mas aquilo é uma coisa tão exata, né? Que até eu não fui o primeiro a citá-lo. O primeiro a citá-lo foi Merleau-Ponty, né? Merleau-Ponty ficou impressionado com essa frase, eu também, né? Que diz que às vezes aquilo que não está declarado na filosofia, que não está sequer pensado nela, só se torna pensável graças àquela filosofia. Quer dizer, uma coisa que o próprio autor não esperava que acontecesse, tá certo? Mas aquilo cria efeitos, tá certo? Então é importante o seguinte: a finalidade da filosofia não é construir obras escritas, isso é literatura. A finalidade da filosofia é descobrir alguma coisa, é saber alguma coisa, é compreender alguma coisa. Portanto, vamos dizer, você pode dizer, onde está corporificada a obra de Shakespeare? Eu digo, nos escritos de Shakespeare. A obra de Shakespeare são os escritos de Shakespeare. Né? Mas aonde está corporificada uma filosofia? Eu digo, só está num filósofo, não na obra escrita. O fato de que, por exemplo, o fundador da filosofia, que é Sócrates, nunca tenha escrito um livro, já é também uma coisa que, um elemento simbólico que marcou todo o desenvolvimento da história da filosofia ocidental. Né? Então, nós compreendemos a filosofia de Sócrates como um movimento e um estímulo, e não como uma estrutura fechada. Em alguns casos você tem uma estrutura mais fechada, em outros uma estrutura mais em aberto. Mas este empurrão inicial, ele continua de século em século. E cada filósofo levanta uma série de problemas na esperança de que ele não vai resolver todos, mas talvez alguém resolva depois. Você vê que a filosofia mais clara e mais organizada, que é a de Aristóteles,
termina com um enigma, termina com um baita ponto de interrogação, né? Quando ele diz que os entes só existem como individualidades, não há existência genérica. Né? Por exemplo, uma espécie só existe nos indivíduos que fisicamente a manifestam. Você não vai ver a espécie gato, a espécie lagartixa andando por aí. Você vê um gato ou uma lagartixa. Mas que, por outro lado, né, o nosso conhecimento, só existe o conhecimento mesmo no nível do geral. Quer dizer, a ciência só trata do geral. Fala, bom, então nós estamos com um belo abacaxi na mão. Nós temos aí um hiato, uma tensão entre o ser, que é necessariamente individual, e o conhecimento, que é sempre genérico. Isso tem solução? Tipo, não, tem. Tá certo? Mas Aristóteles não resolveu isso, ele deixou o abacaxi para depois. Isso quer dizer, conforme o desenvolvimento que foi dado a isso depois pelos escolásticos, especialmente Santo Tomás de Aquino e Duns Scotus, que ambos trataram deste problema de maneiras diferentes, o próprio sentido e o valor que a filosofia de Aristóteles tem muda para nós. Tá entendendo? Quer dizer, Aristóteles, considerado tão somente na forma final dos seus escritos, é uma coisa, e Aristóteles é considerado como potencialidade que se atualiza nos seus sucessores, é outra coisa completamente diferente. Não é isso? Então, se vocês ouvirem o professor Janotti dizer que a filosofia é uma atividade que lida essencialmente com textos, vocês informam que ele está radicalmente enganado. Quer dizer, os textos, em filosofia, os textos são apenas pretextos para tratar de alguns problemas reais. A filosofia não estuda textos, a filosofia estuda a realidade da experiência humana. É esse o objeto dela. Né? E como ninguém pode ter a pretensão de ter resolvido a realidade da experiência humana na sua totalidade, então a coisa está sempre em aberto, está sempre continuando. E vamos dizer, como dizia Santo Tomás de Aquino, na verdade é filho do tempo. Às vezes, para resolver um problemica, você passa muitas gerações e o primeiro sujeito que levantou o problema, ele nem ficou sabendo a solução porque ele já morreu. Então, se não é para estudar por autores, como é que nós temos que estudar? Claro que um dia você vai ter que estudar a história da filosofia, você vai ter que, vamos dizer, seguir a sequência. É claro também que algum dia você vai ter que enfrentar com algum autor filosófico em particular e estudar a obra inteira dele. Claro, um dia você vai ter que fazer isso, mas eu só não digo que deve começar fazendo isso. Eu acho que a melhor maneira é você estudar por problemas e levantar o status questiones, quer dizer, a história inteira das discussões sobre aquele ponto. Com o agravante de que, às vezes, as grandes ideias sobre aquele assunto estão dadas em escritos que não tomavam aquele assunto como seu objeto formal, mas tocavam nele de raspão. Tá certo? Então, você levantar um problema e tentar rastreá-lo ao longo do tempo é, em primeiro lugar, uma prática da pesquisa bibliográfica. Quer dizer, você vai ter que buscar, até você saber quais são, vamos dizer, os documentos que atestam da melhor maneira possível o desenvolvimento das investigações sobre aquele tema, desde que ele apareceu até hoje. Então, você ser capaz de reconstruir a bibliografia suficiente para lhe dar o status questiones, é um grande aprendizado, mas grande. Se você fizer isso uma única vez, você vai ser marcado pelo resto da sua vida. Por quê? Porque você vai entender como é difícil descobrir qualquer coisa. E você vai descobrir o número de erros e falsas pistas que nós temos que seguir para, às vezes, descobrir alguma coisa que estava na cara desde o começo. Isso acontece muitas vezes. Não só na história da filosofia, como na história das ciências também. Tá certo? Então, outro dia eu vi uma pessoa dizer, no Brasil não há nenhum nível de ignorância que seja excessivo para o brasileiro. Né? O Brasil consegue coisas que ninguém mais consegue. Outro dia eu vi uma pessoa pontificando aí, confundindo status questiones com state of the art. Quando você diz que um determinado objeto reflete o state of the art, você quer dizer que é o suprassumo do desenvolvimento tecnológico, que apaga todos os anteriores. No status questiones é exatamente o contrário. Status questiones não é state of the art,
É a história inteira da coisa. E não somente a última coisa que foi falada sobre ela. A última coisa, justamente em filosofia, não faz sentido nenhum se separar da discussão inteira que levou até ali. Agora, quando você compra, né? Você vai comprar um carro. Ah, esse carro aqui é state of the art. Então, ótimo, é o mais avançado que tem. Mas se state of the art fosse status questione, você teria que comprar este carro e mais o anterior, e o anterior, e o anterior, e o anterior, até o primeiro. Não é isso? Quando você compra um computador, né? Ah, temos aqui o programa mais avançado, state of the art. Eu digo, bom, muito bem, você comprou aí o, como é que chama? O Leopard, né, da Apple. Ah, maravilha, Leopard. Snow Leopard, é uma maravilha. Só que daí você tem que comprar todos, né? O Windows número 7, número 5, número 3, número 1, até o DOS. Mas, então, felizmente, para o consumidor, state of the art não é status questiones. Mas, infelizmente, para nós, meu filho, status questiones é status questiones. Quer dizer, você só vai entender a questão se você rastrear toda a discussão. Note bem que você não está, ao rastrear status questiones, você não está fazendo obra de historiador. Você não está interessado na história do desenvolvimento da questão. Você está interessado na própria questão. E você só vai buscar desses vários elementos que compõem o status questiones aqueles que interessam para a solução do problema agora. Agora, se você fosse fazer obra de historiador, você ia ter que rastrear tudo, o que é importante e o que não é. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.